Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, o nosso tema é o discurso do Lula e imagino que também é o do Trump, né? Pois é, por uma tradição, né, por uma tradição histórica, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU e depois é sucedido pelo presidente americano na qualidade de anfitrião do encontro. E hoje esse cruzamento foi especial, Sardenberg, por muitas razões, especialmente por esse momento tão turbulento nas relações entre os dois países, momento de tarifaço, de sanções pessoais a autoridades brasileiras. O que me chamou a atenção, Sardenberg, no discurso do Lula, foi que a gente vive um momento em que a maior parte dos líderes globais está evitando o confronto, evitando desagradar a Casa Branca, sempre pisando em ovos, tomando cuidado com as palavras. E o Lula tomou outro caminho. Ele entrou na tribuna, subiu à tribuna da ONU, decidido a fazer um discurso com críticas bastante duras ao presidente Donald Trump e se apresentando, inclusive, como um contraponto às políticas da Casa Branca. O Lula fez isso sem citar nominalmente o Trump, sem citar nominalmente os Estados Unidos, mas dando vários recados, fazendo várias críticas muito claras. Eu contei pelo menos 7 momentos em que o presidente brasileiro fez críticas ao presidente americano. Ele condenou os ataques ao multilateralismo, que depois iam caracterizar o discurso do Trump. Ele condenou a perseguição aos imigrantes, ele condenou o uso arbitrário de sanções econômicas, ele condenou o veto ao reconhecimento da Palestina, do Estado palestino, ele condenou a manutenção de Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo e, finalmente, ele também criticou essa política de equiparar criminalidade organizada com terrorismo, que, como a gente vê, tem servido de pretexto para ações militares americanas na região da América Central e do Caribe. Agora, o ponto mais importante de divergência, de confronto no discurso do presidente Lula, foi o momento em que ele sai em defesa da soberania brasileira e critica as sanções e o tarifaço impostos pelos Estados Unidos. Quer dizer, ele faz ali uma fala bastante contundente, Sardenberg, dizendo que, diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam, ou seja, ao Bolsonaro e ao Trump. E aí o recado: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O Lula foi interrompido por aplausos em pelo menos 3 momentos quando estava fazendo contrapontos ao Trump, o que sinaliza também uma certa concordância do plenário das Nações Unidas, de muitos países, com essas críticas que estavam sendo feitas. E no final, ele ainda encaixou uma crítica às plataformas digitais, as chamadas Big Techs. Lula defendeu a regulação dessas plataformas, que, como a gente sabe, é uma política muito rejeitada pelo Trump, e disse que quem ataca a regulação das plataformas está encobrindo interesses escusos e está dando guarida à prática de crimes e de investidas contra a democracia. Portanto, Sardenberg, um discurso bastante contundente do presidente Lula, mesmo sem citar o Trump, mas na prática descendo da tribuna das Nações Unidas como uma espécie de um anti-Trump. Foi esse o significado da fala do Lula. Exatamente. E logo depois a gente teve a fala do Trump, em que, como você disse, em vários momentos ficou claro aí, né, como eles são opostos um ao outro em relação às ideias, obviamente, mas que surpreendeu no sentido do Trump ter afirmado que eles vão se encontrar na semana que vem, que eles tiveram um encontro ali nos corredores da ONU que foi bastante amistoso. Será que a gente pode esperar aí alguma mudança nesse relacionamento entre os dois países, na figura dos dois presidentes, Bernardo? Acrescentando, pois Bernardo? Cássio, esse foi o... Acrescentando, Bernardo? Que o que o Trump falou é exatamente o oposto do que o Lula falou, né? Exatamente. Esse foi um momento surpreendente ali, até descontraído, teve até risadas no plenário da ONU, deu para ouvir na transmissão, no momento em que o Trump disse que eu gostei dele e ele gostou de mim. Quer dizer, foi uma piada, quase uma bravata ali do presidente americano sobre esse encontro ali nos bastidores. Os dois se cruzaram ali numa antessala
por onde passam as autoridades antes de se dirigir à tribuna da ONU. De fato, pelo relato do Trump, foi um encontro amistoso e eles teriam combinado essa conversa para a semana que vem. Agora, as autoridades brasileiras que estão lá, eu falei com gente da diplomacia brasileira que está lá dentro do plenário da ONU, ninguém sabe muito bem ainda, Sardenberg, se esse encontro vai sair mesmo, quando é que vai, se é presencial, se é uma conversa telefônica, está tudo muito vago ainda. Certamente a diplomacia vai ter que entrar em campo nas próximas horas para ver se de fato essa promessa, esse aceno do Trump de um encontro é para valer. Agora, importante destacar, o discurso do Trump, como você frisou, foi o contrário daquilo que tinha dito Lula. Quer dizer, o Trump bate muito no multilateralismo, inclusive na própria ONU. Ele estando na sede da ONU, ele faz críticas à ONU, trata a ONU como uma entidade obsoleta, diz que não funciona nem a escada rolante, nem o teleprompter. Quer dizer, e se apresenta ali como o centro das atenções e o centro da ordem global. O Trump se outorgou o papel de pacificador, de resolvedor de conflitos, disse que acabou sozinho com 7 guerras pelo mundo e voltou a defender, inclusive, Sardenberg, que ele seja premiado, seja reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, em alguns momentos só rindo mesmo do discurso do presidente americano. Ele disse que muita gente quer isso, só não disse quem, né? Oi, Cássia, não ouvi. Ele disse que muita gente quer isso, que eles recebam o Nobel da Paz, ele só não disse quem, né, Bernardo? Talvez ele esteja se referindo, Cássia, àquela dupla dinâmica, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Esses dois são fãs incondicionais do Trump. Agora, tirando esses dois personagens e outros personagens da extrema-direita americana, a gente nota na ONU, pelas reações, pela frieza com que o Trump foi recebido, que há um descontentamento muito grande. Quer dizer, se tem hoje um presidente americano que ignora o multilateralismo, que tenta se impor novamente como um líder imperial e que tenta, de certa forma, pisotear aqueles que tentam atravessar o seu caminho. Esse é o sentido dessa fala do Trump, mais uma fala imperialista, mais uma fala buscando uma hegemonia sobre os outros países. E uma última nota, o Trump voltou a atacar, veja só, a gente está em 2025, e o Trump voltou a atacar a questão das mudanças climáticas, dizendo que seria uma falácia, uma invenção, uma mentira. Quer dizer, é impressionante mesmo que o líder do país mais poderoso, mais rico do mundo, tem uma atitude de um negacionismo tão explícito e usando a tribuna da ONU para pregar desinformação, enfim, e para combater o esforço global de frear a emergência climática, que no fim das contas, um dos desafios mais importantes do nosso tempo. Bernardo Melo Franco. Muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta. Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes. Até mais.